O Brasil, ouvinte querida, festejou, registrou, enfim, de forma animada, um recorde. A Bolsa de Valores passando 135 mil pontos. E quando acontece algo assim, quando surge um número desse tipo, muita gente fica eufórica, fica muito animada, fala, puxa, que legal, o Brasil está realmente acontecendo. Olha só, agora nós vamos longe, olha que bacana e tal. E tem um lado disso que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que olhar para dados como esse com muito pé atrás, para a gente não cair na euforia infundada. Infundada. Então, é melhor ter uma bolsa batendo recorde positivo do que uma bolsa batendo recorde negativo? É óbvio que é, não há dúvida disso. Mas quais são os motivos que fazem a Bolsa Brasileira ultrapassar esse recorde, né? São as conquistas da economia brasileira ou são os efeitos de dados que vêm de fora? Então, primeiro motivo, todos os analistas são unânimes. Há uma percepção de que não haverá nos Estados Unidos uma recessão, como se temia até um tempo atrás. Há um segundo motivo de que, a partir da próxima reunião do Fed, eles vão começar a baixar os juros. Ou seja, investir em juros nos Estados Unidos vai ser menos apetitoso, o mercado financeiro vai começar a olhar para fora e isso torna outras alternativas mais atraentes. Então, a Bolsa de Valores começou a ter uma antecipação desse movimento. É bom, como eu falei, é bom. A Bolsa brasileira está barata na comparação com outras bolsas, quando se usam os critérios que os analistas usam. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente, como investidor, sobrou aquele dinheirinho e tal, fala, puxa vida, é hora de sair, vamos comprar papéis na bolsa, vou pegar aquele dinheiro que sobrou, pode ser R$1.000, R$500, R$2.000, não importa. Cuidado. A gente tem que prestar atenção, tem que ter muita calma, porque, como eu falei, não são virtudes, é um momento da economia mundial que conspira a favor de um recorde na Bolsa de Valores do Brasil. Agora, o Brasil, o país Brasil, está passando por uma transformação incrível? Não. Nós estamos no momento em que a gente vai crescer mais do que a gente imaginava, mas vai crescer medíocre, vai crescer pouco. Um estudo feito pelo ex-ministro Mailson da Nóbrega mostra que nos últimos 12 anos, os Estados Unidos cresceram 3 vezes mais rápido do que o Brasil. Os Estados Unidos cresceram 3 vezes mais rápido do que o Brasil. Ou seja, a gente está ficando para trás. A economia brasileira vai crescer mais do que se previa, porque as previsões que estavam para baixo. Isso não quer dizer que a gente está indo bem. Assim, se a gente quer se tornar um país rico, mais rico, se a gente quer diminuir a distância que nos separa dos países ricos, a gente tem que crescer muito mais do que os países ricos para diminuir a diferença que nos separa deles. E a gente está festejando a mediocridade, crescendo pouco. Cadê os grandes investimentos em infraestrutura? Não tem. Cadê a nossa transformação no mundo da educação? Não tem. Basta olhar os dados do IDEB. Nós estamos indo mal. Como é que está a gestão dos gastos públicos? Torrando, gastando dinheiro. Onde é que está a discussão sobre a austeridade fiscal? Não tem. Como é que está no Brasil a segurança jurídica? Não tem. Está aí o Brasil agora, as autoridades, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, reunidos para tentar resolver um problema que foi criado pelo Congresso Nacional de abusar das emendas parlamentares do jeito que bem entender. Eles ficam distribuindo dinheiro como se fosse esse dinheiro não tivesse dono. Aí o Supremo foi lá e falou, olha, não pode. Foi por unanimidade, voto do ministro, o relator Flávio Dino, dizendo o seguinte, dinheiro público tem que ter transparência e rastreabilidade. Vocês estão brincando com o dinheiro público, não pode. E aí bloqueou as emendas. E aí deu uma confusão. O nome disso, insegurança jurídica. Por quê? Porque o Congresso achava que tudo bem fazer as coisas do jeito atrapalhado que fazia antes e do jeito irresponsável que fazia antes.
Eu estou dando um exemplo. Tensão entre os poderes. Isso não é bom, mas acontece, é a nossa realidade. Então o Brasil, ele tem motivos para comemorar? Tem. Tem. A gente poderia estar fora do radar dos investidores estrangeiros, a gente poderia ser um pária na economia mundial, poderia ser um monte de problema. Que não é. Mas será que a gente pode festejar as vitórias da economia nacional por trás desse recorde do Ibovespa? Claro que não. Claro que não. O dinheiro que vem para cá é o dinheiro do investidor estrangeiro, que é um dinheiro pipoca. Entrou, saiu, pipoca. A Bolsa de Valores no Brasil tem se revelado nos últimos anos um investimento modestíssimo. Modestíssimo. Se a gente comparar com outros índices, a Bolsa de Valores perde para o CDI, por exemplo. Então, o dinheiro em renda fixa, pelas razões que a gente sabe, com a taxa de juros que a gente vive, dinheiro em renda fixa rende muito mais do que Ibovespa. Então, não é o momento de reconhecimento do empresariado brasileiro que expressa o seu desempenho por meio das empresas de capital aberto e que as pessoas estão enxergando nas companhias abertas brasileiras o resultado da sua excelência. Não é nada disso, não. É pura especulação, que tudo bem, o movimento da economia é assim mesmo, mas a gente tem que buscar as nossas virtudes na economia nacional. Cadê as virtudes brasileiras por trás desse recorde? Não tem. Esse recorde se explica como um movimento de reação às informações que são que desanimam o investidor estrangeiro, porque ele está vendo que vai perder a mamata do juro alto nos Estados Unidos, vai começar a cair lá, e aí ele vai para outros lugares. O Brasil é um país natural para investimento. Isso é bom? É ótimo. Mas cadê as nossas virtudes? Cadê o Brasil fazendo transformações? Não tem. Esse é o ponto central. Bolsa barata é o reflexo de um país que, se você for olhar, é um país de oportunidades. Né? É um país que foi deixado de lado como uma opção de investimento. Por isso que a Bolsa ficou barata. Agora, nós temos que olhar para o que está acontecendo e ver. O Brasil tem um problema fiscal gravíssimo. Muito grave. Não é um problema trivial. E como é que nós vamos enfrentar o problema fiscal brasileiro? Leia-se. Como é que a gente vai fazer a gestão do dinheiro público para que a gente não feche sempre com um buraco? O governo Lula não admite a possibilidade de pegar o dinheiro dos aposentados e falar: eu vou preservar o poder de compra dos aposentados pela inflação, mas eu não vou dar ganho de produtividade, porque o aposentado não trabalha. É um problema falar isso, porque hoje eles têm, os aposentados, um aumento de produtividade, mas eles não produzem. É duro ter essa conversa. O aposentado que está me escutando agora deve estar falando: pô, esse Eduardo é o quê? Ele quer cortar meu dinheiro? E eu não. Eu quero que a aposentadoria dobre, triplique. Mas nós vamos ter que enfrentar essa discussão, até para dizer: não vamos fazer. Mas aí a gente tica e fala: não vamos fazer isso, nós vamos fazer o que mais? Repasses de educação e saúde nos volumes que estão. Problema. Não faz sentido que o dinheiro não seja transferido de acordo com as necessidades, e sim de acordo com um percentual da receita. Por que tem que ser um percentual da receita e não aquilo que é necessário? Se você precisa gastar R$1.000 por aluno mês e entrou um dinheiro a mais no caixa, por que você tem que gastar 1.200, 1.300, 1.400? Na ideia infundada de que, se você colocar 30% a mais de dinheiro, você vai ter um aluno 30% mais bem educado? Não é o que está aparecendo, porque o Brasil tem investido em educação e o retorno não vem. Então, não acredite, não entra nessa furada, não entra nessa toada de que, uhul, Brasil, recorde. Então reconheceram finalmente as virtudes da economia brasileira, que é o discurso oficial, que é o discurso do governo, que é o que o governo vai falar. O governo chama o investidor estrangeiro de especulador, até o momento em que a Bolsa bate recorde.
Aí quando a Bolsa bate recorde, aí isso é o reconhecimento da economia nacional, e vai ser dito pelos mercadantes da vida, vai ser dito por todos os economistas ligados ao governo. É uma coisa que não faz sentido. Então, temos que ter pé atrás. Isso eu estou falando para a gente interpretar o momento. E para encerrar, como investidor, para você, se está sobrando algum, cuidado, não entra nessa euforia. Os investimentos em bolsa, do jeito que são feitos por especialistas. Eles têm ferramentas, algoritmos, eles têm uma série de sistemas para poder identificar onde colocar, onde não colocar. Não é a gente que olhando a notícia, olha, 135 mil, vai lá e bota um dinheiro na Bolsa de Valores. Você pode acertar o papel, você pode errar o papel, você pode colocar no índice, você pode fazer o que você quiser. Mas cuidado, o dinheiro que você ganhou é um dinheiro muito suado, muito sofrido, é fruto do seu trabalho. E você vai alocar, se sobrar alguma coisa, né, para você poupar. Então não é para você perder. Eu não estou dizendo para você vá para a Bolsa ou deixe de ir para a Bolsa. Estou dizendo, cuidado para não cair na esparrela que um noticiário muito animado, muito eufórico, muito ufanista pode trazer para você. Uhul, agora é a vez do Brasil, vambora. Eu quero que chegue a vez do Brasil e eu acho que o Brasil tem tudo para ter a sua vez. Mas para isso a gente precisa realmente fazer a lição de casa. Para isso a gente precisa dar motivos para que os outros olhem para cá e falem, nossa, tem algo acontecendo naquele país chamado Brasil. Não reflexo da economia americana. O Brasil está num momento bacana. Olha só o que está acontecendo nas várias áreas, para onde a gente olha. O país está mais sistemático, a taxa de judicialização caiu. Olha só como eles estão coordenando os investimentos. Olha que bacana, não é só gogozinho que eles ficam inaugurando pedra fundamental, não. As obras estão sendo feitas num ritmo mais rápido. As obras que começam, terminam. As obras que começam a um preço, terminam aquele preço estimado e não 3, 4, 5, 10 vezes mais caro do que se estimava. O número de obras paradas caiu, porque no Brasil a gente contabiliza obras paradas, que é uma piada. E são milhares de obras paradas, cada um por um motivo diferente. As nossas tensões com o licenciamento continuam iguais, não mudou nada. O Ministério do Meio Ambiente continua a ter gente lá dentro trabalhando contra o progresso. Isso não vai mudar se a gente não achar que é hora de transformar o Brasil em outra coisa. E eu não estou falando de esquerda, de direita, para mim tanto faz. Eu quero que o Brasil cresça, eu quero PIB. E se não tiver PIB, não adianta querer dividir o que a gente não tem. Né? A gente tem um pedaço da economia, na economia privada, que financia o Estado brasileiro, e a gente tem um monte de gente que precisa de oportunidade e não consegue ter oportunidade e fica recebendo uma ajuda do governo, em vez de receber a ajuda do governo e também oportunidade para que possa sair da condição em que está, que é fundamental. Então, eu fiz essa avaliação sobre, a partir desse número, batemos um recorde e tal, para que a gente não caia na esparrela de achar que chegou a hora do Brasil. Tomara que chegue a hora do Brasil, mas o nosso recorde deriva de uma interpretação de que acabou a mamata nos Estados Unidos, onde é que nós vamos ganhar uma grana. E aí os caras começaram a botar dinheiro na Bolsa do Brasil e aí a Bolsa do Brasil subiu. Agora, se olhar quanto é que a Bolsa do Brasil deu em um ano, a Bolsa do Brasil em um ano deu 11%. Né? 11% de rentabilidade. Isso no último ano. Mas se botar nos últimos 2 anos, deu 10%. Entendeu? Não é uma coisa impressionante. Se a gente colocar, como eu falei, quem colocou em CDI ganhou mais do que quem colocou em Ibovespa. Isso é um fato. Né? Não há o que a gente possa lutar contra isso. Eu não sei se você concorda, eu não sei se você discorda, mas essa é a visão que eu tenho sobre o assunto.